Eu tenho 38 anos como servidor público. Eu me lembro, no primeiro momento, quando eu cheguei a esta casa, com 19 anos, eu era estudante de Direito, e desde aquele momento eu tive a certeza que era uma opção de vida. Eu escolhi ser servidor público. Desde o primeiro momento sempre tive muito orgulho disso, porque sabia que prestando serviço público eu estaria servindo ao meu país e eu teria a oportunidade de crescer profissionalmente, melhorar dentro de uma tábua minha de valores. Nesse sentido, então, com 19 anos eu iniciei meus trabalhos aqui na casa como nível médio, servidor de nível médio, e após ter me formado em Direito, ascendi, prestei a seleção para o nível superior. Quero dizer que também, como servidor público, sempre tive a oportunidade de melhorar no sentido de continuar estudando, de fazer outros cursos. Assim fiz filosofia, fiz uma especialização em fenomenologia, depois fiz um mestrado em Direito, doutorado em Teoria do Direito. Tudo isso sabendo e querendo contribuir para o serviço público. Sabia que toda essa minha formação iria reverter para o meu trabalho como servidor público. A estabilidade não é apenas uma questão pessoal, mas uma estabilidade que se precisa para conduzir o país e que a gente tanto necessita. Então, depois de formado, eu passei para nível superior e fui trabalhar em diversos lugares da casa, né? Em primeiro lugar, trabalhei junto aos parlamentares, fui requisitado para prestar serviço a um parlamentar no anexo 4, então eu era servidor da casa prestando serviço a um parlamentar no anexo 4. Posteriormente, eu fui deslocado para o departamento de pessoal e sim, tive a vontade de servir na Câmara dentro da área legislativa. Nesse sentido, consegui uma remoção para a Comissão de Constituição e Justiça, ao mesmo tempo em que abriu a oportunidade para fazer o concurso para o que então se chamava assessor legislativo, para assessoria legislativa. Eu fiz o concurso, fui aprovado, enquanto aguardava, então iniciei meus trabalhos no Departamento de Comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, e eu fiquei muito feliz, porque era como eu brinco, né, como se eu tivesse de fato entrado no jogo, né, tivesse participando, entrar no estádio de futebol, vendo aquele gramado onde o jogo se desenvolvia, sem nenhuma desconsideração pela área administrativa, que é muito importante para a casa, mas a minha vocação como servidor público estava no serviço legislativo. Logo depois eu tive a felicidade de ser convidado a desempenhar o cargo, a função de secretário da Comissão de Constituição e Justiça e então Cidadania, né? Era assim que se chamava. Ali fiquei por 2 anos, de 92 a 94. Também desempenhei um papel que eu acho bastante interessante no sentido de ter procurado colaborar com o processo legislativo da casa. Eu me lembro da quantidade de trabalho que nós tínhamos, no sentido de tirar cerca de 20 mil cópias por semana para preparar a pauta. Era uma equipe muito grande, mas assim, muito recompensador esse trabalho, apesar de exaustivo. E fiz com muito carinho, muita consideração. Fui chamado, então, posteriormente, para assumir a função de assessor legislativo, que hoje estou no consultor legislativo, e desde então, do final de 1993 até a presente data, sou consultor legislativo. Eu teria algumas passagens marcantes, mas como nós trabalhamos numa casa política, eu prefiro não revelar nomes ou situações. Então, vou ficar sob o ponto de vista geral. Na Comissão de Justiça, eu tive a oportunidade, então, de aprender a tratar com o processo legislativo, ordenar a pauta. Eu me lembro que naquela época, então, era um trabalho muito analógico, e como as coisas mudaram de lá para cá. Nós tínhamos as fichas de controle de tramitação das proposições, e aquela fichinha era o lugar onde a gente registrava a entrada da proposição na comissão, a designação do relator, a aferição do tempo para a apresentação de emendas, depois a apreciação na comissão, depois a remessa para a Secretaria-Geral da Mesa ou mesmo para a sanção presidencial, dependendo do caminho, né? Na verdade, ia para a Secretaria-Geral da Mesa, que encaminhava então para o Senado Federal ou para sanção. Ou seja, naquele momento, se a gente perdesse uma fichinha dessa de tramitação, a gente perdia simplesmente a proposição. Então eram processos, né, em papel, materiais que a gente tinha que lidar. E era uma dinâmica assim, realmente muito intensa. Eu me lembro que em uma determinada oportunidade, eu fui chamado numa determinada manhã a preparar
17 proposições para serem apreciadas na Comissão de Justiça pela manhã, porque elas seriam pautadas na parte da tarde no plenário. Foi uma solicitação do então secretário-geral da mesa, o Dr. Mozart Paiva. Eu me lembro da correria para então arranjar os avulsos, preparar a pauta, arranjar o relator, arranjar o parecer, votar, preparar a ata, e, enfim. Era um trabalho intenso, mas muito dignificante. E como consultor, eu fui então assumir a consultoria legislativa, então chamada assessoria legislativa. No primeiro momento eu fui chamado a continuar prestando serviço à Comissão de Justiça, que naquele momento, como não havia ainda o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, as representações eram processadas no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E tive um trabalho muito intenso no ano de 1994. E assim, depois, passado esse ano, eu voltei para a assessoria legislativa, para a consultoria legislativa, e vim, então, desde então, trabalhando, elaborando pareceres, assessorando as comissões, realizando consultas, e assim venho fazendo desde então. Em suma, gente, eu queria registrar que eu sinto um grande carinho por essa casa, eu sinto um orgulho de ser servidor público. Quero dizer também que aqui comecei, como disse no início, como um jovem estudante de Direito. Durante a minha estadia na Câmara dos Deputados, eu tive a oportunidade de encontrar minha esposa, de me casar. Tive 2 filhas, essas filhas hoje já são casadas, eu já sou avô de 2 crianças e continuo aqui na casa com muita alegria, muita felicidade. E eu quero compartilhar com o servidor público essa minha dedicação. Eu sei que temos bons momentos, maus momentos, mas eu já vi muita coisa e a gente não pode perder a esperança de que, e nem a percepção, nem a perspectiva de que o serviço público é importante para o país e dá essa tranquilidade ao cidadão de que vai haver uma continuidade na prestação daquilo que é tão importante para a cidadania.